Opa! Ô, você de novo, eu, Kleber Caverna, Aula Móvel e Passando a Limpo 2015 e esse início de 2016. Bom, como eu já tinha dito na aula anterior, o tema para hoje, para esse nosso encontro aqui, você, Kleber Caverna, é exatamente a crise hídrica no estado de São Paulo. Vamos falar sobre esse tema, ok? Vamos comigo! Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre a crise hídrica em São Paulo. Galera, é importante que a gente entenda o seguinte. A região sudeste é uma região que tem muitos rios e tal, mas assim, ela tem a maior parte da população brasileira. Então, a gente já começa observando as dificuldades, a questão da população. Então, a população do estado de São Paulo, ela é gigantesca. É uma população que consome muita água. Então você começa por aí. Outro ponto importante, a questão da agricultura, né? Agricultura e da pecuária no estado. Agricultura e pecuária. Ambas consomem muita água. Então, por um lado, você já tem a população que usa a água no seu dia a dia, para tomar banho, para beber, para lavar as coisas, enfim, a população, né? Na piscina, que seja no jardim, água precisa, né? Água potável. Por outro lado, você tem a agricultura. O estado de São Paulo é um dos estados mais ricos no contexto do agronegócio, do agrobusiness. E a agricultura consome muita água, principalmente a cana-de-açúcar, que o estado é forte, o próprio café, laranja, enfim, outras possibilidades. Além da pecuária, também que consome muita água. Se não bastasse, é bom também lembrar a questão da indústria. A questão da indústria. É o estado mais industrializado, né? É o estado que consome muita água para a produção de insumos industriais. Então, se você junta aqui população, agricultura, pecuária, indústria e, obviamente, precisa de água para tudo isso, a crise hídrica, ela se instala exatamente porque está faltando aqui o quê? Governabilidade nesse contexto. Prevenção. Não vamos jogar a culpa no partido XYZ, no presidente XYZ ou no governador XYZ. Vamos jogar a culpa no contexto geral. A população desperdiça, muitas vezes, usa de forma errada. A agricultura, assim, não por intenção, mas ela acaba também usando muita água para se produzir cana, por exemplo. Gasta-se muita água em todos os processos até chegar, por exemplo, à produção do álcool. A própria pecuária precisa de muita água também, não tem como fugir dessa situação. E, óbvio, a indústria. Então, somando tudo isso, a crise ela se instalou exatamente por quê? Porque não houve um planejamento. Tá? Esse planejamento com relação ao uso, né, da água. Mas esse planejamento é o planejamento o quê? Que o próprio governo estadual, governo federal, né, os municipais também, claro, os municípios, estados e o próprio governo federal, mas também o planejamento familiar, né, a questão da família, as famílias, elas também deveriam planejar o uso dessa água de forma o quê? Sustentável. Então a palavra básica aqui é sustentabilidade. É o uso da água sustentavelmente. Porque senão o que vai acontecer? Vai faltar água. O complexo lá dos rios que formam lá, por exemplo, Cantareira, aquela coisa toda, eles tiveram que utilizar água do volume morto. Por quê? Porque não está tendo água. E onde nós vamos jogar então a culpa disso tudo? Bom, mas o problema será que é da chuva? Deixa eu tirar essa capa aqui. Não dá para colocar a culpa em São Pedro. A culpa, obviamente, é do ser humano, né? Principalmente pelo uso indevido dessa água. Então, como eu disse, se não melhorarmos a questão da consciência com relação ao uso da água, ela vai faltar, seja em São Paulo, Minas, Brasília, Amazônia, onde for, ela vai faltar água potável principalmente. Então, a gente tem que estar atento à população para consumir de forma sustentável, racional, não desperdiçar água, né, usar de uma forma consciente. A indústria não tem como, ela vai precisar da água, mas vamos tentar fazer o máximo possível para mitigar, para diminuir esse uso e usá-lo também de uma forma que você
tenha como reintroduzir essa água novamente limpa no contexto dos rios, ou mesmo, quem sabe, usar mais de uma vez em processos industriais, não sei, isso aí depende dos cientistas, né, as pessoas que trabalham com isso. Claro, a agropecuária, a agricultura e a pecuária, o agronegócio, também procurar maneiras de diminuir esse consumo exacerbado e automaticamente contribuir para que esse não seja o problema. Claro, tem um outro fator também, que é a poluição, o desmatamento, o assoreamento dos rios, e isso também são problemas ligados às questões ambientais que vão fazer com que faltem água nos rios. Então ele não pode só colocar a culpa na chuva. Se depender só da chuva, ele está danado. Então ele tem que prestar atenção que existe muito mais coisa por trás disso tudo. Ok? Valeu! Fui!